Olá, olá, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, ou na fanpage da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. E aí, já se inscreveu em nosso canal? Muito obrigado. E se ainda não se inscreveu, se inscreva, é importante para nos ajudar a compartilhar a palavra de Deus. Deixe aí o seu like, faça algum comentário. E o mais importante é assistir o vídeo até o final, tá? Eu conto com você no ID. Se você não me conhece, eu sou o Vanderlei Francisco, sempre comigo, ó, a minha amiga, sua amiga, velha companheira, Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a Santa Palavra de Deus. Nosso novo manual de estudo está aqui, as 3 mensagens de Apocalipse, material que nós vamos estudar até o final do mês de junho. Nós estamos na lição, o tema número 4, temo a Deus e deem glória a Ele, né? Nós já aprendemos aí algumas importâncias sobre esse tema, já estarei trazendo o verso para memorizar. Estou aqui na cidade de Costa Marques, estado de Rondônia. Já ouviu falar de Costa Marques? Pois é, uma cidade aqui eu gosto, uma cidade histórica, pequena, hospitaleira, uma cidade bonita, né? Eu até baixei aqui, ó, para falar para vocês, o município de Costa Marques foi criado pela Lei Federal 6921 em 16 de junho de 1981. Olhando assim, parece que Costa Marques é uma cidade nova, né? Foi desmembrado ali de Guajará-Mirim. Agora, a origem do povoamento da região remonta a meados do século XVIII, então é bem antigo aqui o povoado de Costa Marques. Após a assinatura do Tratado de Madrid, quando Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, primeiro governador da recém-criada capitania do Mato Grosso, tomou posse no Guaporé da Missão de Santa Rosa, estabelecida às margens oriental do rio, fundando em 1760 o Forte de Nossa Senhora da Conceição. Então, nós estamos aqui numa cidade, né, histórica, tá? E eu quero cumprimentar aqui os amigos de Costa Marques que seguem o nosso canal, Falando de Cristo na Estrada. Quero deixar um abraço meu e da dona Vilma. Gente, eu estou nesse lugar maravilhoso. Você está vendo aí, né? O pessoal está arrumando, ajeitando, tem um pintor ali, né, pintando ali os dizeres daquela cruz. Esta aqui é uma basílica menor. Essa basílica eu já filmei ela por dentro, também está aí no nosso canal, né? Aqui a paróquia do Divino Espírito Santo, e eles estão se preparando exatamente para a festa do Divino Espírito Santo, né? Agora, olha só que curiosidade, né? O primeiro vigário, ele chega aqui em Costa Marques em 1º de maio, em maio de 1964. O primeiro vigário, o primeiro padre vem aqui em Costa Marques, tá? Agora, antes, era atendido aqui pelos padres de Guajará-Mirim e o bispo Dom Rei, que visitaram aqui as localidades dos rios Mamoré, Guaporé, que é o rio que banha aqui a cidade, que é divisa, né, do Brasil com a Bolívia, até o rio Cabixi, que é o limite da diocese de Guajará-Mirim. Agora, eu achei interessante aqui que a gente fala muito de missionários, né? Nós temos a história da Patrícia Gomes e Anita Rodrigues, admiráveis moças recrutadas pelo Dom Rei e formadas pelas irmãs do Colégio de Guajará-Mirim. Dia 17 de junho de 1951, elas saíram de Guajará-Mirim, um barco do governo veio trazer elas. Dia 21 de julho, tá? Elas chegaram aqui, só corrigindo, né? Elas saíram no dia 17 de julho de 1951, saíram de Guajará-Mirim. No dia 21 de julho de 1951, elas chegaram aqui em Costa Marques. E já no dia 1º de agosto de 1951, elas começaram a dar aulas. Portanto, Patrícia e Anita são verdadeiras missionárias. E o primeiro vigário só vai chegar aqui em 1964. Vamos orar para começar o nosso estudo de hoje? Querido Deus, amado Pai, em sua presença nós pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a sua santa palavra. Que o Espírito Santo nos capacite, abra a nossa mente e o nosso coração e que esteja sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então que Deus abençoe você e toda a sua família. Temam a Deus e deem glória a Ele, né? Lembra das mensagens angélicas, que é a mensagem para o tempo do fim? A mensagem que deve ser pregada pelos anjos ou pelos missionários, né? Por você e por mim,
a partir de 1798, conforme as profecias de Daniel. Pois é, o primeiro anjo ali, o primeiro mensageiro, ele diz assim, ó, João, né, ele escrevendo, ele diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. Então, a mensagem é essa: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Nós estamos ainda nessa primeira mensagem do primeiro anjo e, claro, vamos entrar depois na segunda voz e também na terceira voz, né? Então nós já estudamos aqui, temam a Deus, o que significa temer a Deus, e de uma forma bem resumida, né? Em termos mais simples, temer a Deus é colocá-lo em primeiro lugar em nosso pensamento, em nossa vida, é renunciar ao nosso egocentrismo e orgulho e viver inteiramente para Ele. De uma forma bem direta, temer a Deus é isso. O verso para memorizar, aquele verso que a gente não pode esquecer, está aqui em Apocalipse 14, verso 12, né? Quando vai terminando ali as 3 mensagens angélicas, João ele nos dá a esperança que há um grupo de vencedores. E eu quero que você esteja incluso nesse grupo de vencedores. Ele diz: aqui está a perseverança dos santos, aqui está a lista, os vencedores, né? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então há um grupo de vencedores também após essas 3 mensagens angélicas. Repito, são as 3 últimas mensagens de advertência para o mundo. Então você que já descobriu, através da palavra de Deus, né? Através do Espírito Santo, você que já descobriu sobre o céu, um lugar maravilhoso, um Deus cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, um Deus criador de todas as coisas, o maioral, mas que ao mesmo tempo se relaciona com cada um de nós, e depois a Nova Jerusalém, né? Que Deus promete para cada um de nós, você está convidado a falar disso para as outras pessoas também. Agora, o que mais a Bíblia nos ensina sobre o que significa temer a Deus, né? É o que nós iremos ver hoje aqui em frente a esta basílica, né? Que é a Paróquia Divino Espírito Santo, que, como eu disse, é um lugar muito agradável, muito bonito, e estão se preparando para a festa do Divino Espírito Santo. O temor do Senhor, irmãos e amigos, está ligado com a palavra de Deus e com a sua lei. Ou seja, estou dizendo para você que para você realmente temer a Deus, ter Ele em primeiro lugar, deixar de lado o eu, né, o egocentrismo, e ser uma pessoa mais cristocêntrica, trazer Cristo para o centro da sua vida, da sua casa, né, é preciso que você conheça, né? E Ele se apresenta aqui, ó, através das Escrituras. Ele mesmo vai dizer: examinais as Escrituras, porque vocês acreditam, vocês acham que ela contém a vida eterna. Opa, é ela que testifica de mim. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então o plano de salvação, o Evangelho eterno, está aqui, ó, neste livro maravilhoso, tá? E o autor vai dizer também que está relacionado com a lei de Deus. Por que a lei de Deus? Os 10 mandamentos. Porque ali fala do caráter de Deus e também das regras, né? Por onde nós seremos julgados. Nós somos salvos pela graça, né? Mas segundo Tiago, a base do julgamento é a lei de Deus, os 10 mandamentos, aquele escrito pelo próprio dedo de Deus. Então eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia e fazer algumas leituras comigo. Nós vamos ler Deuteronômio capítulo 6, verso 2, Salmo 119, versos 73 e 74, Eclesiastes 12, 13 e 14, e vamos tentar extrair desses textos o seguinte: qual é o resultado de temer a Deus? Será que é bom? Será que é ruim? Qual é o resultado na prática de temer a Deus? Então o primeiro texto aqui é Deuteronômio capítulo 6, verso 2, diz assim: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Amém? Então, eu li aqui em Deuteronômio capítulo 6, verso 2, né, que o temor a Deus, e assista o vídeo anterior também, que há muito relacionamento entre temer a Deus e a palavra de Deus, e que está dizendo que tema ao Senhor teu Deus, guarde os estatutos, guarde os mandamentos que Ele nos ordena. E aí, o resultado prático, né, o seu filho deve guardar também esse estatuto, os seus netos devem guardar esses estatutos, né?
Por quando? Por todos os dias da sua vida. Não é só por um período. E qual é o resultado? Os seus dias serão prolongados. Ah, glória a Deus por isso, né? Salmo 119, verso 73 e 74 diz assim, ó: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Olha como que começa, né? Que belo é isso aqui. As tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem alegram-se quando me viram, porque tenho esperado a tua presença. Olha, irmãos, o salmista aqui, né, ele pede, né, ele vai pedir a Deus inteligência para entender os mandamentos. E ele fala, olha, as pessoas se alegram quando se aproximam de mim. Lembra que a Bíblia vai dizer que nós somos convocados a ser luz, né? As pessoas possam nos ver, né? Essa luz não é nossa, é a luz de Cristo refletida através de nós, ser sal, levar sabor à vida das pessoas. É isso que o salmista está dizendo aqui. Agora ele fala, olha, eu tenho algum problema em compreender a sua palavra. Então ele pede que, Senhor, envia o teu Santo Espírito para que ele possa me dar inteligência para entender os teus mandamentos, né? Eclesiastes agora, capítulo 12, verso 13 e 14, diz assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, olha aí, né, teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Qual é o dever de todo homem? E aqui é importante dizer que é o dever de todo homem, porque muitos relacionam a lei de Deus, os 10 mandamentos, apenas com os judeus. Nos dias de hoje, né, apenas aos adventistas do sétimo dia, né? Mas não está dizendo que quem deve temer e guardar os mandamentos de Deus é um grupo exclusivo. Não, ele está dizendo que é dever de todo homem, todo ser humano. O dever é realmente isso, temer a Deus e guardar os mandamentos. É o dever de todo homem. Agora, por que isso? Ele responde, né? Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer que as obras sejam boas, quer sejam más. Né? Então o autor aqui ele foi muito sábio, quando ele diz assim, ó, essas passagens que nós acabamos de ler agora, revelam que há uma ligação entre temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Nós precisamos, como o autor aqui, o salmista, né, pedir inteligência a Deus para compreender isso. Temer a Deus é uma atitude de respeito e reverência que nos leva à obediência. Muita gente que fala que ama a Deus, né, que presta reverência a Deus, mas é desobediente, né? Esse temor deve nos levar a obedecer a Deus. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, né? Não falar falso testemunho, né? Ou não mentir, né? Vamos voltar lá no quinto mandamento, né? O quinto mandamento, honrar pai e mãe. Os 4 primeiros mandamentos também de Deus é muito importante, né? Não devemos fazer imagem, não devemos prestar culto a essas imagens, não devemos falar o nome de Deus em vão, guardar o santo sábado do Senhor, né? Então, o autor ele está dizendo isso, ó, o apelo urgente do céu é que os salvos pela graça sejam obedientes aos mandamentos divinos. Paulo, escrevendo para os irmãos de Efésios, né, de Éfeso, Efésios 2, 8 e 10, ele vai colaborar com isso, né? Os salvos pela graça devem ser obedientes aos mandamentos de Deus, né? É o resultado de ser salvo, né? É a obediência aos mandamentos divinos. A graça, e aqui é muito importante, eu coloquei como exemplo aqui na minha lição, que a graça não nos liberta de obedecer à lei de Deus. O Evangelho nos liberta da condenação da lei. Lembra que todos aqueles que pecar, esses morrerão, né? Então, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Agora, a graça nos liberta da condenação da lei, da morte. Por quê? Porque Jesus morreu no nosso lugar, ele tomou. Mas de todos? Não, somente daqueles que o aceitam como Salvador e Senhor, né? Então, irmãos, a graça, ela não nos liberta de obedecer à lei de Deus. O Evangelho nos liberta da condenação da lei, não da nossa responsabilidade de obedecer à lei. Agora, ele vai dizer assim, né, como exemplo, ele fala, olha,
A graça não só nos livra da culpa do nosso pecado, mas nos dá poder para viver de forma piedosa, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo também, né? E também de sermos obedientes no presente, no agora. Por quê? Porque a graça, ela nos liberta da penalidade do pecado, que é a morte, mas ela nos liberta também do poder do pecado. O pecado não é mais o Senhor. Jesus passa a ser o Senhor da sua vida, num processo que nós chamamos de santificação, e ele nos dá poder para tal. O apóstolo Paulo declarou, abre aspas, por meio dele viemos a receber graça e o apostolado por amor do seu nome, para quê? Para a obediência da fé entre todos os gentios. Muita gente fica batendo nessa tecla, mas a lei de Deus, os mandamentos de Deus foi dado para o povo judeu e nós não somos judeus, nós somos gentios. Nós vemos ainda agora que o dever de todo homem, o dever de todo ser humano é temer a Deus e guardar os estatutos e guardar os mandamentos de Deus. Uma ordem dada para todos os seres humanos, ok? Meu amigo Aguinaldo, presbítero, acabou de chegar aqui. Tá pegando bem a imagem, Aguinaldo? Hã? Aí, Aguinaldo chegou ali para me dar uma força. Então, queridos, há pessoas que têm a estranha ideia de que a salvação pela graça, de alguma forma, invalida a lei de Deus ou minimiza a necessidade de obediência. Né? Isso é um grande erro. Acreditam que qualquer conversa sobre obediência, né, à lei de Deus, seja legalismo. Olha o que eles declaram, abrem aspas, tudo o que eu quero é Jesus. Já viram esse jargão? Tudo o que eu quero é Jesus. A pergunta é, que Jesus? Que Jesus é esse? Um Jesus criado por mim ou Jesus aqui, ó, das Escrituras, né? Cristo nunca nos faz minimizar a sua lei, que é a transgressão do seu caráter. A lei é a transcrição do caráter de Deus. O Cristo das Escrituras, da Bíblia, ele nunca nos leva a minimizar as doutrinas da Bíblia, que revelam mais claramente quem ele é e qual é o seu plano para este mundo. Nunca nos leva a reduzir seus ensinamentos a chavões dispensáveis. Cristo é a personificação de toda a verdade doutrinária. Jesus é a verdade encarnada. Ele é o cumprimento da doutrina. Agora, para encerrar, eu quero que você tenha isso como foco, né? Nós estamos falando de Apocalipse, o Evangelho eterno em Apocalipse. O foco é que o apelo final do Apocalipse é para que aceitemos, mediante a fé em Jesus, a plenitude do que Ele oferece. O Apocalipse, ele chama-nos a temer a Deus. Temor demonstrado pela fé. Pela fé em quê? Pela fé em seu poder redentor. Para quê? Para nos capacitar a viver de forma piedosa, amorosa, né? E também de forma obediente. Se você tem problema em amar a Deus sobre todas as coisas, aqui tem um problema grande, né? Nós chamamos de egocentrismo, é o tema do nosso próximo estudo, nosso próximo vídeo. Egocentrismo versus cristocentrismo. Quem é o centro da sua vida? É você mesmo? É algo que você ama demais? É um jogo? É um filme? É uma comida? É uma pessoa? É uma música? É dinheiro? É diversão? O que está em primeiro lugar na sua vida? Isso define se você é uma pessoa cristocêntrica ou se você é uma pessoa egocêntrica. Quando Cristo é o centro de todas as coisas, então você vai lembrar que Cristo é amor. Se você traz ele para dentro da sua casa, ele é o centro, logo tudo começa a girar em torno desse amor. Vai ser maravilhoso, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas vai ser tema do nosso próximo vídeo, né? Então por hoje nós estamos encerrando, quero convidar meu amigo Aguinaldo, já sumiu daqui, né? Então desse lugar bonito, como eu disse no início, aqui de Costa Marques, aqui em frente a essa Basílica Menor, Paróquia Divino Espírito Santo, que está se preparando para a festa do Divino, eu quero encerrar esse vídeo orando com você e por você e pedir que você continue orando por mim e pela minha família também. Então, temer a Deus, se você tem algum problema a respeito disso, peça a Deus que Ele vai te ajudar, né? Ter o amor, ter o temor verdadeiro, trazendo Ele para ser o centro da sua vida. Primeiro lugar em tudo, ok? Oremos?
Querido Deus, amado Pai, mais uma vez lhe agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estudar a sua santa palavra. Esteja em nosso coração, esteja no nosso lar, seja o primeiro em nossa vida, meu Pai. E se temos algum problema com a sua palavra, alguma dificuldade em aprender sobre as suas escrituras, que o seu Santo Espírito, Ele que inspirou, que Ele também esteja em nosso coração, abrindo o nosso entendimento e nos ajudando a colocar em prática. Nós queremos temer o Senhor de maneira verdadeira, sendo pessoas piedosas e sendo pessoas obedientes e reverentes ao Senhor Deus, que está em primeiro lugar em tudo em nossa vida. Pense nisso, um forte abraço e que Deus te abençoe.